Capítulo 2. A estrutura do IBGE. O regimento interno da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, foi aprovado pela Portaria número 215, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, em 12 de agosto de 2004. Este regimento regula e descreve as competências dos órgãos da instituição. A figura 2.1 mostra o organograma atual, representando a presidência e suas unidades subordinadas. As estruturas organizacionais são dinâmicas, assim sendo, os órgãos do IBGE têm se modificado nos últimos anos, por motivos operacionais, avanços tecnológicos e por necessidade de descentralização de serviços. Estas adaptações promoveram alterações na estrutura de algumas unidades e foram regulamentadas através de resoluções do Conselho Diretor. O regimento interno subdivide as unidades organizacionais do IBGE por critérios de hierarquia e função, da seguinte forma: 1. Órgãos colegiados de direção superior. 2. Órgão de assistência direta imediata ao presidente. 3. Órgãos sessionais. 4. Órgãos específicos singulares. 5. Órgãos descentralizados. 1. Órgãos colegiados de direção superior. Os 3 órgãos colegiados do IBGE são: o Conselho Técnico, o Conselho Curador e o Conselho Diretor. O Conselho Técnico acompanha e pronuncia-se sobre questões referentes ao planejamento e à execução das atividades inerentes à missão institucional do IBGE. É composto pelo presidente e por 10 conselheiros escolhidos e designados pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, dentre pessoas de reconhecida representatividade e competência técnica e profissional na área da produção ou utilização de informações estatísticas e geocientíficas. O Conselho Curador tem como função fiscalizar, acompanhar e controlar a gestão patrimonial, econômica, orçamentária e financeira do IBGE. É composto pelo presidente da Fundação o IBGE e mais 5 representantes, designados pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Conselho Diretor, composto pelo presidente, diretores e coordenadores gerais, estabelece as principais políticas de atuação da Fundação o IBGE, bem como a política de recursos humanos e de distribuição de cargos em comissão e funções gratificadas, publicando seus atos e deliberações. Coordena e avalia, periodicamente, o desempenho das unidades organizacionais do IBGE. Pronuncia-se sobre propostas de modificações do Estatuto e do Regimento Interno, bem como sobre a celebração de convênios e parcerias. Este colegiado submete ao Conselho Técnico as propostas do Programa de Trabalho Anual e Plurianual e de Orçamentos Programa e encaminha a apreciação do Conselho Curador, os balancetes, o balanço, a prestação anual de contas, as propostas de aquisição, de cessão, de alienação, ônus e encargos ou doação de bens móveis. 2. Órgão de assistência direta imediata ao presidente. O Gabinete da Presidência é o órgão que presta assistência direta imediata ao presidente. Tem como atribuição coordenar a agenda do presidente, assistindo a ele na representação política e social, na organização de viagens, reuniões interinstitucionais e com representantes das unidades organizacionais do IBGE. Articula-se com órgãos em nível de governo federal nas visitas de autoridades e na realização de solenidades conjuntas em lançamentos de pesquisas, divulgações de resultados produzidos por projetos realizados em parceria, ou quaisquer eventos que incluam a participação do presidente do IBGE. Recebe, analisa e processa as solicitações de audiências com o presidente, assim como realiza o trabalho de articulação com as unidades organizacionais do IBGE para tomada de decisões no âmbito da presidência. Cabe ao gabinete, ainda, a preparação e o envio de toda a documentação oficial, tais como portarias e resoluções, para publicação em boletim interno, BI, tratando e armazenando estes atos no Sistema de Administração Informatizado dos Atos Deliberativos do IBGE, SIAD. Também recebe, encaminha e responde às correspondências dirigidas ao presidente e procede às autorizações de viagens a serviço e de despesas com passagens e diárias dos servidores. Áreas de assessoramento da presidência. A resolução do Conselho Diretor número 10, 2005, definiu a criação de 3 áreas subordinadas à presidência do IBGE. A Assessoria de Relações Internacionais, GPR/RI. A Coordenação de Comunicação Social, CCS. E a Coordenação Operacional dos Censos, COC. A Assessoria de Relações Internacionais, GPR/RI, sistematiza e coordena a formulação de políticas para negociação junto a organismos internacionais de fomento e financiamento a pesquisas, projetos e convênios de cooperação internacional para aprimorar o desenvolvimento técnico institucional. Promove a inserção global do IBGE, acompanhando missões, eventos e representações diplomáticas, estabelecendo intercâmbios e relacionamentos com instituições e governos de diversos países para o desenvolvimento de programas e acordos de cooperação técnica internacionais. A Coordenação de Comunicação Social, CCS, trabalha para dar visibilidade à missão institucional, criando e aperfeiçoando o fluxo de informações dentro da instituição e entre o IBGE e a sociedade, por meio dos veículos de difusão de informação como jornais, revistas, rádios, TVs, páginas na internet. Produz releases e convites, organiza entrevistas coletivas, com a mídia em geral, para divulgar resultados de pesquisas e novas publicações do IBGE. Coordena e apoia a divulgação das informações para a mídia nas unidades estaduais. Pesquisa e consolida em clipping o que a mídia cita ou produz sobre o IBGE. A Coordenação Operacional dos Censos, COC, planeja e acompanha o Programa de Treinamentos,
O desenvolvimento de sistemas de planejamento e de suporte às operações censitárias. As comissões censitárias municipais. O desenvolvimento de aplicações para coleta de dados e sistemas gerenciais como a Base Operacional Geográfica, BOG, Banco de Estruturas Territoriais, BET, Banco de Dados Operacionais, BDO, e o Sistema de Indicadores Gerenciais de Coleta, SIGC. Também coordena as atividades do Cadastro Nacional de Endereços para Fins Estatísticos, CNFE, gerencia o orçamento e acompanha o cronograma das atividades censitárias. O IBGE definiu, a partir do Censo Demográfico de 1991, que as decisões sobre as operações censitárias deveriam ser tomadas em uma instância superior de planejamento, organização e acompanhamento. Criou, então, a Comissão de Planejamento e Organização dos Censos, CPO, Fórum de Discussões e Decisões sobre as atividades relacionadas aos censos. A COC atua, também, como Secretaria Executiva da CPO. 3. Órgãos Secionais. De acordo com o regimento interno, 3 órgãos secionais prestam assessoria à presidência do IBGE. A Auditoria Interna, a Procuradoria Federal no IBGE, e a Diretoria Executiva. A auditoria interna é, administrativamente, vinculada ao Conselho Curador e tem como finalidade básica prestar consultoria e comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos, avaliar os resultados alcançados, quanto aos aspectos de eficiência, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, contábil e finalística do IBGE. Está sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno e do Poder Executivo Federal, Lei nº 10.180 de 2001, IN, número 01 de 2001, Ministério da Fazenda / Secretaria Federal de Controle Interno. A Procuradoria Federal no IBGE é um órgão vinculado à Advocacia Geral da União, AGU, que presta consultoria, assessora e representa o IBGE, judicial e extrajudicialmente, defendendo os interesses da instituição. Subdivide-se em 2 coordenações. A Coordenação para Assuntos de Contencioso, COACONT, e a Coordenação para Assuntos de Consultoria, COACON. Os serviços de assistência jurídica às unidades estaduais do IBGE são executados pela Divisão de Relação com as Unidades Descentralizadas, DIRUD. Os serviços jurídicos estão disponíveis nas seguintes regiões: Sul, Sejur/Sul. Sudeste, Sejur/SE. Nordeste, Sejur/NE. Centro-Oeste, Sejur/CO, e uma unidade descentralizada no Pará, UD/PA. A Diretoria Executiva, DE, exerce atividades de planejamento e coordenação geral, bem como a organização, a orientação e a execução das atividades relativas à administração de recursos humanos, material, patrimônio, orçamento, finanças e contabilidade, dando suporte às unidades descentralizadas do IBGE na realização dessas atividades. A partir de 2015, a estrutura da DE foi alterada, instituindo-se, no âmbito daquela diretoria, as gerências de sistemas administrativos, DE/GSA. De suporte à rede de informática, DE/GSURI. De processos administrativos disciplinares, DE/GPAD. De documentação administrativa, DE/GDAD. De apoio administrativo, e 4 gerências de atendimento administrativo, GAT. As 4 coordenações de orçamento e finanças, planejamento e supervisão, recursos humanos e recursos materiais foram mantidas. As competências de cada uma destas unidades se encontram descritas na Resolução do Conselho Diretor número 04/2015. A figura 2.2 mostra o organograma atual da DE. 4. Órgãos específicos singulares. O IBGE possui como órgãos específicos singulares a Diretoria de Pesquisas, DPE. A Diretoria de Geociências, DGC. A Diretoria de Informática, DI. O Centro de Documentação e Disseminação de Informações, CDDI. E a Escola Nacional de Ciências Estatísticas, ENCE. A Diretoria de Geociências, DGC, executa as ações que cabem ao IBGE na coordenação das ações do Plano Geodésico Fundamental e do Plano Cartográfico Básico. Produz mapeamentos sistemáticos e levantamento de informações básicas nas áreas de geodésia, cartografia, estruturas territoriais, geografia, recursos naturais e meio ambiente. Integra os componentes físicos, econômicos e sociais para produzir análises espaciais, indicadores, diagnósticos e zoneamentos ambientais e, desta forma, subsidiar as ações de planejamento governamental e gerenciamento do território nacional. Sua estrutura, definida pelas resoluções do Conselho Diretor número 19 de 2008 e 18 de 2013, é composta por 4 gerências e 5 coordenações. Gerência de Planejamento e Supervisão, DGC/GPS. Gerência de Documentação e Informação, DGC/GDI. Gerência de Redes e Sistemas, DGC/GRS. Gerência de Relações Interinstitucionais da IND, DGC/GRI. Coordenação de Geodésia, DGC/CGED. Coordenação de Cartografia, DGC/CCAR. Coordenação de Estruturas Territoriais, DGC/7. Coordenação de Geografia, DGC/CGO. Coordenação de Recursos Naturais e Estudos Ambientais, DGC/CREM. A figura 2.3 mostra a atual estrutura da DGC.